Você pode assentar. Aleluia. Noite chuvosa, noite de bênçãos, noite de vitórias. O Senhor está presente em toda e qualquer situação da nossa vida. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 57. O nosso Deus é fiel, é justo, é compassivo, é misericordioso, é bondoso. A sua graça e a sua misericórdia são infinitas. Não podemos avaliar. Mas uma coisa é certa: esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nos criou com as suas próprias mãos, Ele não falha, Ele não esquece das suas promessas. Quando estamos em Cristo, é porque reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, e Ele perdoa os nossos pecados e iniquidades, e deles não lembra mais. Que coisa tremenda, que amor incomparável. A graça de Deus que não nos impede que enfrentemos lutas, dificuldades, mas a graça de Deus que não impede as lutas e as dificuldades nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Isso é tremendo. Eu separei aqui o texto do profeta Isaías. O Senhor falou comigo hoje à tarde, e eu quero passar para vocês essa nossa breve meditação. Isaías capítulo 57, apenas o versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, essa palavra Deus falou com o profeta Isaías naquela época, no período da lei, período da velha aliança. Deus falava com o seu profeta e ele transmitia a palavra para o povo. E essa palavra que o Senhor deu a Isaías para o povo que estava cativo na Babilônia, o povo que estava no cativeiro. O cativeiro na Babilônia não foi um lugar determinado por Deus, mas foi consequência daquele povo ter abandonado o Senhor, ter esquecido do Senhor, ter se voltado contra o Senhor, se prostrando diante de deuses falsos. E aí, irmãos, no texto, o Senhor faz a sua apresentação, e Ele faz a sua apresentação de maneira única, porque Ele é único. Deus expressa o seu poder e a sua determinação em pelo menos 4 coisas: proteger, fortalecer, renovar, prover e salvar. 5. Tem mais, eu separei 5. Então, Ele está determinado a nos proteger, fortalecer, renovar, prover e salvar. Como disse agora, o cativeiro foi consequência das escolhas daquele povo que se tornara rebelde e idólatra. Mas o amor, a graça e a misericórdia de Deus, como disse agora há pouco,
são infinitos, são insondáveis. A mente humana não consegue alcançar. E a mensagem divina, através do profeta, era que o cativeiro teria um fim. E o Senhor já havia determinado que esse cativeiro demoraria 70 anos. Deus amado. Agora, Deus estava trabalhando naquelas pessoas para que elas pudessem reconhecer o seu erro, se arrepender, e quando há o arrependimento, então o que é que a gente faz? A gente é levado a pedir perdão, e para que houvesse conserto naquelas vidas, para que aquelas pessoas pudessem voltar a louvar, adorar e servir aquele que tem a prerrogativa de conceder e retirar a vida. Eita Jesus! É o Senhor que tem essa prerrogativa. Fazemos os nossos planos, temos os nossos projetos, tem agenda para 2023, já algumas coisas estão lá, mas nós não sabemos se chegaremos lá. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos estar vivendo, preparados para o encontro com Ele, mas vivendo como se Ele fosse demorar 100 anos para voltar. O que quer dizer com isso? Aí eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de me atualizar, eu não vou deixar de honrar os meus pais, eu não vou deixar de cuidar dos meus filhos. Meus amados, a cada momento nós somos fortalecidos por Deus, para que possamos enfrentar o mal de cada dia. O Senhor nos ensina. Ele diz, basta que cada dia tem o seu próprio mal. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Jesus Cristo nos diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Mas o Senhor nos ensina, Ele nos mostra, Ele lembra da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe até onde nós podemos suportar, Ele cuida de cada pessoa, é verdade, Ele cuida até daqueles que não o reconhecem como Deus. Isaías 45, 5, eu sou o Senhor, né? Ele diz, o Deus de toda a humanidade, nós sabemos disso, ele fala isso lá em Jeremias, fala em Isaías 45, ele diz, eu te fortaleço, ainda que não me reconheças como Deus. Eu gosto dessa versão, porque ela é muito clara, mas o cara não reconhece que Deus existe, mas ele está ali, ele está fortalecendo. Por que ele está fortalecendo? Porque no dia final, ele não vai ter desculpa de dizer assim, nunca me falaram do Senhor, nunca me disseram que Jesus veio para levar sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades. Agora, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas vivem ansiosas, e a ansiedade, ela é destrutiva, enganadora, inútil. Ansiedade não vai resolver o problema, ansiedade não vai mudar as pessoas para melhor, e eu posso afirmar sem medo de errar, a ansiedade não foi criada por Deus, a ansiedade não resolve e não ameniza os problemas, mas a ansiedade traz inquietação, a ansiedade traz dúvidas, a ansiedade traz insegurança. Agora, por que eu digo que não provém de Deus? Porque tudo que vem de Deus é bom. Amém?
O que é que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Aleluia. Ele nos ama. Ele continua nos amando. Pensa um pouquinho aí, que amor tremendo de Deus. Que antes de criar todas as coisas, Ele já nos conhecia. Aleluia. Ele já conhecia você, irmão. Já conhecia você, irmão. Ele já conhecia você, irmão. Ele já me conhecia. Aleluia. E a gente cheio de tantas falhas, né? Tantas dificuldades. E mesmo assim ele faz o quê? Não, eu vou usar uma linguagem humana, né? Não, eu vou dar um crédito para você. Eu creio que você pode ter uma vida abençoada. Eu creio que você pode viver conforme os meus planos e os meus propósitos. É por isso que eu tenho dito todos os dias: olha, irmãos, isso aqui eu oro todo dia, viu? Senhor, em nome de Jesus, que os teus planos e os teus propósitos sejam concretizados na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não me deixa sair um segundo antes da hora, nem um segundo depois da hora, mas exatamente na hora do Senhor, para que a gente possa entrar e que a gente possa sair na hora, no momento do Senhor, para que a gente possa fazer as coisas que a gente tem que fazer. Oh, meus irmãos, o bom, só um, que foi Jesus. Agora, irmãos, veja só, a presença do Espírito Santo em nosso ser nos encoraja, reanima, renova, capacita para que enfrentemos a vida de cabeça erguida, sem orgulho, sem medo, sem dúvida, mas confiando nas promessas de Deus para a nossa vida. Quais são as promessas de Deus que tem para a sua vida? Ah, pastor, eu não sei todas não. Eu sei de algumas. Mas o Senhor acabou de dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus para a minha vida é coisa boa. Deus tem o melhor. É verdade. Aí eu sempre digo para você, nunca mais eu falei isso. Na dúvida não ultrapasse, né? Isso aí era uma placa de trânsito que antes, muito antes de vocês nascerem, glórias a Jesus, a gente dirigindo, aí tinha na estrada, na dúvida não ultrapasse. E quando tinha linha de trem, sabe qual era a placa que tinha? Pare, olhe, escute. A gente não vê mais isso, mas estava lá, certo? Então o que é que eu digo? Se você tem dúvida em alguma coisa na sua vida, pare. Mas pastor, é um negócio muito bom, é pegar ou largar. Tem dúvida? Larga esse negócio. Não faça não. Porque pode ser o Espírito Santo tocando para você, dizendo para você: olha, isso aí não é para você. Então a gente tem que pensar nas decisões que a gente toma, né? Quais serão as consequências? Na hora que fizer isso, quais as consequências que virão? Aí todas as vezes eu me lembro de José. José, um filho amado, tinha tudo dentro de casa. Vamos usar uma linguagem atualizada, né? Ele tinha notebook última geração, tinha lá o iPhone que ainda vai sair, ele tinha tudo. Aí os seus irmãos o vendem como escravo. Ele vai para o Egito como escravo. Mas ele não esqueceu dos ensinamentos do seu pai. Ele não esqueceu que existe um Deus que é poderoso. O que é que ele podia dizer? Mas puxa vida, agora eu sou escravo. Eu que vivia tão bem, eu que tinha tudo, agora eu sou escravo. Aí lembra de quem? Lembra da mulher de Jó, né? Estava arrasado, cara, tinha perdido tudo. Os filhos tinham morrido, estava doente, estava com câncer da ponta da cabeça à ponta dos pés. O povo passava de longe, porque o mau cheiro era horrível. Aí ela chega e diz assim: Jó, faz uma coisa, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não está vendo, Jó? Não está vendo que não tem mais jeito para você? Você está magro demais, você só tem a pele e o osso. Aí ele olha para ela e diz assim: como fala uma louca,
assim fala você. Ele estava dizendo o quê? Ele não estava dizendo que era louca, mas que ela estava agindo como louca. Às vezes a gente age como louco, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Agora, só para completar, né? O que foi que aconteceu? Deus sarou a Jó, deu os bens que ele tinha tudo em dobro, e quer saber mais? Deu mais 10 filhos, e ele teve os 10 filhos com a mesma mulher. Aleluia, glória a Deus. Ele não mudou de mulher não, foi com a mesma mulher. É isso, meu irmão, é isso aí, cara, com a mesma mulher, viu? É bênção. Domingo eu e Damares vamos completar 46 anos de casamento. Aleluia. E com muita satisfação. Se eu voltasse atrás, eu casaria com ela de novo, sem problema nenhum. Aleluia. Aí você diz assim, mas não enfrentou dificuldades não? O que é que você acha? 46 anos, a gente não enfrenta dificuldade? Não enfrenta. E como é que a gente passa as dificuldades? Colocando o Senhor em primeiro lugar. Quer que eu diga uma coisa a vocês? Sabe qual tem sido o maior problema dos casais hoje? Falta de diálogo. Falta diálogo. O cara namora, blá, blá, blá o tempo todo. O cara noiva, agora o cara casa, fica mudo. Quer que a mulher adivinhe o que ele quer, o que ele pensa. Não vai acontecer isso. No casamento tem que haver diálogo. No casamento tem que haver perdão. No casamento tem que haver reconciliação. No casamento tem que ceder. Preste atenção. Quando somente um cede, os dois perdem. Mas quando os dois cedem, os dois ganham. É isso, irmãos. É assim. É. Agora, minha irmã, o cara chegou de cara feia, mal-humorado. Deixa ele lá no canto dele. Deixa ele quieto lá. Daqui a 1 hora, que um pedaço ele vai estar bonzinho, mas deixa ele lá. Em nome de Jesus, não vá conversar com o cara, deixa o cara lá. Meu irmão, a sua mulher chega, ela está querendo conversar. Converse com ela, escute. Agora eu vou dar uma dica para você, viu? De graça. Quando ela estiver conversando com você, se você estiver deitado, sente. Fique numa posição incômoda para você não dormir. Porque se ela estiver conversando e você dormir, cara, o negócio não vai ser bom não. Já pensou? Quando ela descobre que está falando e você está dormindo, daqui a pouco dá aquela roncada. Não, tem que estar acordado. Então, casamento tem que haver essas coisas, irmãos. É preciso, irmãos, que estejamos vendo e valorizando a nossa família. Valorize o seu casamento. Ah, pastor, mas eu não casei ainda. Continue orando. Mas eu estou só, antes só do que mal acompanhado. Mas continue orando. Continue orando. Diga assim, Senhor, o Senhor preparou alguém para mim? Pronto. Agora, minha irmã, vai namorar? Vê como é que o namorado trata o pai e a mãe dele. Se o cara não trabalha de noite, ele não trabalha de noite, mas só acorda meio-dia, fuja. Porque você vai sustentar ele, se casar. E ele ainda vai tomar o seu dinheiro. Faça isso não. Tem que ver antes. Tem que ver antes. Vai ficar, né? Vai ao cinema e diz assim, olha, a gente se encontra lá naquele salão do cinema. Por quê? Porque você para entrar paga. Aí ele não tem dinheiro para pagar a sua, não quer pagar. Aí manda você ir lá, depois ele só pagar uma. Fique ligado. Vai lanchar, vai fazer o lanche. Não, vamos rachar. Rache logo esse namoro. Acabe, vai um para o lado, outro para o outro. Amém? Por quê, irmãos? Irmãos, os valores estão sendo invertidos aí. O homem é o sacerdote. Então você ore, meu filho, vai estudar. Vai estudar. Agora, eu sou favorável ao seguinte, irmãos, olha. Eu sou favorável que o crente case cedo. Tem certeza que ama, tem certeza que vai viver a vida inteira, case. Agora, se você tiver condições. Se você não tiver, não faça isso não, que é besteira. Amém? Então o que é que a gente tem que procurar ser? A gente tem que procurar ser exemplo. A gente tem que procurar ser exemplo mesmo diante das mais difíceis situações. A nossa fé continua sendo depositada naquele que pode todas as coisas.
Deixa eu dar outra dica para você, de graça. Se o cara chora com facilidade, corra. Corra. Mas pastor, ele é tão sensível. Ele é sensível demais. Na hora que surgir o problema, ele vai chorar e você vai ter que resolver. Não, rapaz, tem que ser homem. É por isso aí, vocês não tiveram, vocês ainda vão chegar, né? Eu já estou com 67. A gente brigava na rua, brincava, brigava. Nem pai e mãe se envolvia, não. A gente mesmo resolvia. Brigava, era um tapa para lá, tapa para cá. Daqui a pouco estava todo mundo junto brincando. Agora você já imaginou lá em casa 4 homens, às vezes 5, porque tinha um primo que ia para lá. Pensa o negócio, 4 homens juntos, tudo dava o quê? Era pau mesmo. Estava lá e ninguém morreu. Hoje somos unidos demais. Se o irmão precisa de uma coisa, a gente está junto, a gente ora uns pelos outros. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Agora, esse pessoal, sabe o quê? O pai e a mãe vão resolver tudo para ele. Deu um problema? Não, eu vou resolver. Deu um problema, eu vou chamar o pai de fulano porque brigou com você. Deixa ele lá, rapaz, deixa o cara resolver. Deixa o menino crescer. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em toda e qualquer situação, a nossa fé continua sendo depositada naquele que tem todo o poder. Agora eu começo dizendo uma frase que está contida no texto. Servimos ao Deus que vivifica. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece os nossos propósitos. A presença divina em nosso ser nos concede forças para que enfrentemos a cada dia o seu próprio mal. A presença divina cria em nós um novo ânimo e a certeza do seu agir em nosso favor. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem é perito em arrumação? É o Senhor. É o Senhor. Como vocês sabem, eu sou contador. Agora eu não estou mais exercendo a profissão. Mas teve um ano que eu resolvi arrumar tudo. Você é contador, você sabe, arrumar tudo no escritório não é brincadeira não. Foi um mutirão mesmo. Aí teve um dia, chegamos, encerramos tudo, está tudo certo. Agora vai começar o primeiro dia do mês, a gente não vai acumular nada, tal. A gente vai fazer acontecer. Fui dormir muito bem. No outro dia, não pude me levantar. Fui acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade que eu quase não andava. Eu não conseguia levantar de uma cadeira. Aí eu parei e pensei, mas para que tanto trabalho? Porque como eu sacrifiquei a minha família, de ficar sem a minha presença. E agora eu estou aqui. Porque a gente pensa nessas coisas quando a gente não pode fazer. Você quer ver uma coisa? Levantar a perna. Você pensa do valor que é isso quando você não pode fazer e você depois faz. Eu passava 10 minutos para levantar a perna. Quando levantar, estava tão cansado que queria esticar de novo. E as dores terríveis. Então a gente valoriza. Por que a gente valoriza as coisas quando a gente perde? Eu digo para você que o Senhor me deu uma chance tremenda. O Senhor me curou de uma enfermidade que a medicina não cura. Então eu tenho que dizer para vocês o que é bom. Agora, pastor, o Senhor é perfeito? Não. Eu queria ser mais alegre, queria. Eu queria não amanhecer tantas vezes abusado. Queria. Estou repreendendo em nome de Jesus. E vou conseguir. Já estou com 67, consigo já. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, irmãos, a gente tem que estar diante do Senhor. A gente tem que depender dEle. A gente tem que louvar Ele. A gente tem que exaltar o nome dEle. Eu falei que Ele é aquele que dá a vida e Ele tira a vida. Por que Ele nos tem dado vida? Porque Ele tem planos e propósitos conosco. Então vou maldizer a minha vida? De jeito nenhum. Não maldiga a sua vida não. Diga obrigado, Senhor. Obrigado por me confortar, consolar, reanimar, animar. É isso, irmãos. Amém?
cativeiro na Babilônia estava desanimando aquele povo. E acontecia o seguinte: os profetas que estavam também na Babilônia, o que é que eles profetizavam? Eles não profetizavam a palavra que Deus mandava. Eles diziam aquilo que o povo queria ouvir. O que é que eles diziam? Não, olha, não case não, não compre casa não, não construa não, porque o cativeiro vai terminar logo. Ué, vai acabar o cativeiro, não vai demorar. Aí o Senhor manda uma palavra pelo profeta Isaías: se é para casar, construa casa, cuide da sua família, cuide da sua vida, porque vai demorar um pouquinho, serão 70 anos. Já pensaram o que é isso? 70 anos. A gente tem que dar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Tem que ser a palavra dele. Amém? Então, irmãos, olha, é confortador saber que a presença divina está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, apresenta o que? Apresenta as dificuldades. Também no momento de alegria, agradeça. Agradeça ao Senhor. A presença de Cristo transformou a vida de Zaqueu. A presença de Cristo salvou e transformou a vida da mulher adúltera. A presença de Cristo curou e transformou a vida da mulher que sofria com fluxo de sangue. A presença de Cristo ressuscitou a filha de 12 anos de Jairo, salvou a sua família e transformou a vida de Jairo e dos seus familiares. A presença de Cristo curou o cego Bartimeu e mudou a sua vida. A presença de Cristo lá no tanque de Betesda curou o homem inválido que há 38 anos estava ali na beira do tanque, esperando a oportunidade. Quando a água mexesse, quem primeiro mergulhasse era curado. Só que ele não conseguia. Ele não tinha um amigo para chegar e ficar lá de plantão com ele. Na hora a água mexeu, Jesus foi lá e curou. A presença de Cristo mudou, e a partir daquele dia a vida daquele homem e dos seus familiares não foi mais a mesma. Meu irmão, minha irmã, a presença de Cristo em sua vida está mudando a sua história, está mudando a história da sua família. Sabe uma coisa que o Senhor quer da gente? Fidelidade. A gente não deve dizer uma coisa, mas ter outra no coração. Falar sobre um propósito, mas ter outro propósito na mente, porque Deus conhece tudo. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: e se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Aleluia, amém. Então Deus confirma a sua presença na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E essa presença é real. O resultado da presença do Jesus é mudança de vida. Quando nós reconhecemos e declaramos a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Quero que você grave isso. Servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Jamais nos esqueçamos dessa verdade. Então, em Cristo, e somente em Cristo, temos a oportunidade de viver em novidade de vida. Em Cristo, e somente em Cristo, não tememos o amanhã. Os acontecimentos futuros acontecerão, mas não mudarão o nosso futuro na presença de Deus. Mas aquilo que temos que fazer, a gente tem que fazer, entendeu? O Senhor deu sabedoria, deu inteligência para a gente fazer. Então aquilo que a gente tem que fazer, Deus não fará. Na hora de chamar e aconselhar seu filho, é você que faz isso.
Mas faça isso em amor, sem perder a autoridade. Não vai perder a autoridade. Fale sobre perdão. Fale sobre uma vida dedicada ao Senhor. Fale o que significa servir ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Prognósticos, catástrofes não nos abalam, porque o Deus que vivifica habita conosco. Então a presença divina é garantia de proteção, é garantia de consolo, é garantia de conforto e tudo mais que necessitamos nessa vida terrena. Agora, se você não levantar cedo para ir trabalhar, Deus não vai trabalhar por você não. Tem que fazer a sua parte. Irmãos, a proteção não é somente proteção física, mas principalmente espiritual. É por isso que nós temos que em todo o tempo vigiar e orar. Deus quer agir na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer agir na sua família. Porque servimos ao Deus que vivifica o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Amém? Amém? Fiquemos todos de pé, adoremos ao Senhor.